Olá, boa noite. Bom, vou dar uma explicada aqui no código do robô então. É, é bem simples o código. Se a gente analisar aqui, ó, tem 291 linhas apenas, todo o código, incluindo todos os métodos e comentários. Tem bastante comentário. Algumas partes eu comentei, por exemplo, essa linha aqui. A primeira linha é porque não deu certo para incluir essa biblioteca. Então vai ter alguns comentários de linhas que é porque tudo que envolvia essa biblioteca foi desativado. Não foi usado para o robô, porque deu erro na hora de compilar e achamos melhor não utilizar. Era só o buzzer, o que faz o barulhinho, então não era tão importante. Ó, aqui embaixo também foi comentado, tudo envolvendo o buzzer. Aqui também. Bom, vamos lá. Então foram duas bibliotecas utilizadas, a servo.h, que foi utilizada para... É um microservo, aquela pecinha que gira a cabeça do robô para um lado e para o outro. Depois tem a fmotor.h, que é para os motores, obviamente. E tem a definição dos pinos, que são esses quatro aqui. Essa definição dos pinos tem aqui o trigger e eco do sensor ultrassônico, que estão nas portas analógicas, começam com A. Portas digitais não tem o A, aqui a 0 e 1 é digital. Depois tem a definição então dos infravermelhos, da frente e de trás, nas portas digitais. E tem os motores. Os motores aqui, ó, não quer dizer que é porta digital, porque isso daqui não é o pino do Arduino diretamente. Isso daqui é o pino de conexão lá da ponte H, que é o pino M1, a conexão M1 e a conexão M2. E por aqui também tem a criação do objeto microservo da classe servo, que faz parte dessa inclusão aqui. Temos algumas variáveis que foram utilizadas. Essas variáveis aqui, ó, girar 45 graus, 90 e 180, isso daqui é um número inteiro que se refere a milissegundos. Milissegundos que vão... é um delay para execução enquanto a roda estiver girando. Esse tempo corresponde a aproximadamente uma certa direção, uma rotação em graus. E mais para frente vocês vão entender melhor. Aí tem a variável underline 40 centímetros, que é a distância em centímetros que o robô vai parar de calcular o melhor caminho, ou seja, que ele vai, a partir do momento que ele identificar uma coisa que está a menos de 40 centímetros, ele vai atacar naquela direção. É isso. Essa variável determina essa distância. Poderia ser outro nome, mas eu resolvi deixar esse nome para ficar mais fácil de entender depois lá embaixo no código. Tem a variável velocidade de motores, que define a velocidade. É quase desnecessário essa variável, porque poderia ser colocado diretamente aqui, 220. Acima de 150 ficou com uma rotação boa, o máximo é 255. Então, ó, deixei aqui uma velocidade boa. Esse comentário eu acho que não tem no código de vocês. Só esse daqui, ó, que eu selecionei. É que eu já tinha gravado esse vídeo e saiu ruim a gravação e lá eu tinha explicado. Mas acima de 150 teve uma rotação boa. Abaixo disso ele forçou muito o motor. Acredito que é para aumentar o torque e daí não aguentou rodar direito as rodas. Temos duas variáveis booleanas, infravermelho frente, infra v frente na linha branca. Isso daqui vai determinar quando o infravermelho da frente estiver em cima de uma linha branca, que é a beirada ali, o limite da arena. Tem também a variável atacando. Isso daqui é para quando o robô estiver, obviamente, atacando, andando para frente, querendo acertar o oponente. Ela vai ficar como true quando estiver atacando. Temos aqui algumas variáveis para o sensor ultrassônico. Não vou entrar no detalhamento do funcionamento, porque teve uma aula só sobre isso. E eu também não lembro muito bem. Essa parte aqui veio pronta do código. Bom, temos o setup, então, que é a primeira coisa que executa quando inicia o sistema. Primeira parte do código. Temos então aquele objeto que criamos lá, microservo.attach, ele vai definir a porta 10 como a porta do microservo. E temos aqui .write, sempre que tiver .write é porque ele está definindo a direção
que vai ficar o microservo. 80, ele significa que deixa centralizado, ele deixa virado para frente a cabeça do robô, os olhos do robô, que seria o sensor ultrassônico. Temos aqui a definição dos pinos do sensor ultrassônico, um é saída e o outro é entrada, e depois também tem dos infravermelhos, os dois são entradas. Também tem aqui, está setando a velocidade dos motores, utilizando aquela variável com o valor 220, e que o valor máximo é 255. Também tem aqui a parte em que coloca um robô numa posição estratégica para iniciar uma partida. Isso daqui ele executa antes de iniciar o loop, então ele vira o robô para a direita. Quanto que ele vai girar para a direita? Quanto que ele gira em graus? Daí esse delay aqui determina isso. No caso são 45 graus. Esse valor de 45 graus é aquele valor inteiro lá, que é 130. Eu coloquei esse menos 35 porque se ele girasse 45 graus ele estava girando um pouquinho a mais do que deveria. Ele estava girando muito e quando ele fosse para frente ele poderia já acertar a linha branca. Então ele girou um pouquinho menos de 45 graus, só para sair da frente do oponente logo no início. Daí ele vira um pouquinho para a direita, anda por 700 milissegundos, para, vira para a esquerda em 90 graus, agora é 90 graus, para poder então entrar no loop. Dentro desse loop ele faz a leitura para já identificar onde que está o oponente e atacar. Aqui no loop temos aqui essa definição de início loop. Essa definição aqui ela foi utilizada para o GoTo, que basicamente quando ele estiver atacando, se ele identificar o fim da arena, que seria a linha branca, ele vai executar o que tiver aqui dentro e vai voltar para o início do loop, sem executar o restante do código, porque ele precisa de ser o mais otimizado possível, fazer as leituras mais rápidas e ser mais preciso. Ok, aqui nesse while então, eu já acabei de explicar, ele enquanto atacando, a variável atacando for verdadeira, ele vai ficar fazendo o quê? Apenas a leitura. Se chegou no fim da arena, ele vai executar o que tiver aqui, que é retomar posição, é o método que vai fazer ele retomar a posição, já vou explicar. E o atacando volta a receber false e volta para o início do loop. Só isso. Essa variável inteira, direção obstáculo, aqui tem um comentário explicando quais são os possíveis valores que ela pode assumir através da execução de quando ela chama esse método aqui. Ela vai chamar o método identificar direção obstáculo, esse método vai retornar um desses valores. Conforme o valor que ele retornar, é a tomada de decisão do robô. E conforme o valor então retornado aqui, daí ele vai entrar num switch, direção obstáculo, e de acordo com o valor, caso for zero, vai executar isso daqui. O que significa? Se for zero, o que é zero? Obstáculo na frente. Se ele está na frente, ele não tem que virar, não tem que parar, não tem que dar ré, ele só tem que avançar. Avança, vai para cima. Só isso. Daí ele dá um break e volta para o início do loop, que é onde ele vai cair aqui nesse while. Case 1, 45 graus à direita. Ele para de fazer o que está fazendo, no caso com os motores, né? Esse delay aqui é só para ele não dar um bug nos motores. É só para ele dar uma pausa ali para dar tempo de fisicamente os motores parar de girar. Ok. Ele para de fazer o que estava fazendo, ele vira o robô para a direita. Ele manda virar para a direita. Virar quanto? O quanto está dentro desse delay. Girar 45 graus. É um valor inteiro que corresponde a um tempo em milissegundos que vai fazer com que gire em torno de 45 graus. Depois disso ele para de girar, dá outro delay para evitar um bug e avança para frente. Então ele girou um pouquinho para a direita e já avança, que seria atacar. Cai novamente lá naquele while. O break significa que não vai executar para baixo mais. Então, mesma coisa para o 2, 3 e 4. Por default, ele vai... que é quando ele não tem nada, né? Ele não vai identificar obstáculo em nenhuma direção. Então ele vai fazer o quê? Não identificou nenhum obstáculo. Vira para a direita em meia volta, 180 graus, e faz novamente a leitura.
Quando que ele vai fazer novamente a leitura? No próximo loop. Aqui ele só vai fazer isso, só girar 180 graus. Ok, aqui então é o loop. Durante o loop ele vai executar isso. Chegando aqui na função, na verdade não é uma função, é um método. O método, não, desculpa, é uma função, está retornando um valor booleano. Uma função booleana fim-arena. Ela vai fazer uma leitura, se a leitura digital do infravermelho da frente for baixa, então a variável infra-v frente na linha branca recebe true, porque o infravermelho da frente está na linha branca, e retorna true. Se não, se for no infravermelho de trás, ele retorna apenas true, não mexe nessa variável, deixa ela como false, que é o valor default dela. Caso não encontre a linha branca em nenhum dos dois sensores, então ele retorna false. Método retomar posição. Ele é bem simples, ele tem duas ações. Se foi o infravermelho da frente que chegou na linha branca, ou seja, se o robô foi de frente e chegou na linha branca, então ele para, o robô para de fazer o que está fazendo, né? Ele dá uma pequena ré de meio segundo ou 500 milissegundos e vira para a direita em 180 graus, que seria meia volta, e volta o valor default daquela variável para false, porque ele já não está mais na linha branca. Ele já deu a ré, já virou o carrinho, volta para false. É só isso. O else ele não executa aqui. Não executa enquanto ele executar o if, né? Então, caso não seja o infravermelho da frente que encontrou a linha branca, ou seja, ou melhor, se essa variável aqui estiver como false, o que vai acontecer? False porque foi definida, não foi definida como true aqui. Se não foi definida como true, é false. Se for false, então vai cair esse método retomar posição, vai chegar no else. Significa então que o carrinho encontrou a linha branca com o sensor de trás. Ou ele foi empurrado, ou ele fez uma curva, um cavalinho de pau ali, e o sensor de trás acabou acertando a linha branca. Se acontecer isso, o que ele vai fazer? Ele não pode fazer igual antes, que é dar uma ré, senão ele sai para fora da arena. Ainda mais se ele estiver sendo empurrado. Então o que ele faz? Ele para tudo e avança. Ele avança, vai para frente. Ele avança um pouco, por 400 milissegundos. 400 milissegundos. Ele vai avançar para simplesmente sair de perto da linha branca. Depois que ele fizer isso, o que ele vai fazer? Ele volta lá para o início do loop para fazer a leitura, identificar o obstáculo e assim por diante. Bom, além disso temos um método ler ultrassônico. Ele basicamente vai retornar uma distância em centímetro. Porém, antes dele retornar a distância em centímetro, ele faz uma verificação apenas, é uma verificação redundante. Mas como essa leitura do ultrassônico demora um pouquinho, eu diria que em meio segundo, por exemplo, meio segundo é tempo suficiente para o carrinho passar por cima da linha branca ali, dependendo da velocidade. E então, ele antes dele retornar o valor, ele já verifica se não chegou no fim da arena. Se chegou no fim da arena, ele já chama o método retomar posição. Aqui tem uma função, identificar direção obstáculo. Essa função é aquela uma que tem a explicação comentada lá no início, dentro do loop. É o que vai alimentar aquela variável inteira lá do loop. Essa daqui, ó, deixa eu mostrar. Essa variável aqui. Ela é alimentada pelo método, que se a gente for lá na definição do método, que era onde a gente estava, então aqui temos o identificar direção obstáculo. Ele vai usar o microservo, que é o que gira o sensor ultrassônico ali, e quando ele escreveu right 0, significa que ele vai para a direita, 90 graus, considerando a frente, ele vai 90 graus para a direita, ou seja, o ponto inicial da leitura da rotação do microservo, 90 graus à direita. Por quê?
Aqui eu estou considerando que ele pode ir 90 graus para a direita e 90 para a esquerda, que são 180, mas o centro é o zero. Aliás, o centro é o zero não, desculpa. O centro é 80, que está aqui embaixo. Zero é 90 graus à direita. Então ele vai girar o microservo 90 graus à direita, vai calcular a distância chamando o método ler ultrassônico. Se a distância for menor que 40 centímetros, isso aqui é o nome da variável, mas o valor dela também é 40 centímetros, é 40. Então, atacando, se a distância for menor que 40 centímetros, ou seja, se ele identificou um oponente ali dentro de um raio de 40 centímetros, ele vai atacar. Atacando recebe true, retorne 2. O 2 vai marcar aqui, tá? 90 graus à direita. A mesma coisa para os demais. Ponto right 80 é porque está na frente, né? Ele vai retornar o valor correspondente, é zero. Se a gente analisar lá, ó, o obstáculo na frente é zero. Os demais tudo a mesma coisa. Caso ele não encontre nada, então no final, depois de tudo, ele retorna menos 1, se ele não encontrar nada. Aqui já é finalizando, ó, temos um método parar. Ele simplesmente para os dois motores. O avançar, avança com os dois motores. Virar para a direita, ele vai fazer o motor 1 rodar para frente, o motor 2 para trás. Aqui, virar para a esquerda, processo contrário. Está comentado na frente. É só isso. Ficou muito difícil de entender, ficou muito complexo, pode falar comigo, tira dúvida, tá bom? E só para recapitular então, primeiro ele executa aqui o setup, depois ele entra no loop e vai fazendo as chamadas aqui dos métodos. Um método chama o outro e vai se alimentando dessa forma. Qualquer dúvida estou à disposição. Boa sorte para nós amanhã.